Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje é um vídeo de laboratório, tá? Eu vou trazer um assunto aqui que é bem interessante, tá? A gente já até falou dele aí no passado, né? Quando a gente estava montando aqui o nosso rádio elenco, tá? Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente mostrar com um pouco mais de detalhe, né? Que na montagem a gente foi mais rápido, vamos dizer assim, mas é um negócio muito interessante, né? Nos receptores de rádio, tá? É para falar a respeito do oscilador local e do misturador, tá? Então todo rádio super heteródino, é super heterodino, né? Cada um fala de uma maneira, trabalha, né, com esse tipo de esquema, né? Ou seja, eu tenho, né, um circuito misturador e ele vai misturar o que? A frequência recebida, né, junto com uma outra frequência que é do oscilador local. Para quê? Para que a gente consiga, né, fazer uma amplificação, tá? Numa faixa de frequência fixa, tá? No caso do rádio AM, né, essa frequência fixa é uma frequência de 455 kHz. Eu não vou entrar no detalhe aqui, né, mas a gente pegando aqui o circuito, que é a parte do AM, essa parte de baixo, eu já falei com vocês, né? Então eu tenho aqui o meu transistor, né, que faz a função, além de amplificar o sinal, ele é um oscilador local e um misturador. Depois eu tenho as três bobinas ou transformadores de FI que vão fazer a filtragem, né, e a amplificação do sinal, tá? Mas numa frequência fixa de 455 kHz, tá? Então, basicamente, gente, o que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui, tá? É esse circuito, né? Eu tenho aqui a minha antena, tá? Que é nada mais do que um bastão de ferrite, né? Com dois enrolamentos, né? Meu enrolamento primário e secundário, né? No meu enrolamento primário aqui, eu tenho um circuito tanque, tá? Que é um capacitor variável, tá? Então aqui eu tenho um capacitor variável e um trimmer, tá? Que faz o ajuste fino, em conjunto com a minha bobina. O que eu vou fazer com isso aqui? Por ser um circuito tanque, né, eu vou sintonizar a faixa de frequência que eu quero, tá? E daí, na mesma antena, até no secundário aqui da minha antena, né, que nada mais é do que um transformador também, eu vou pegar esse sinal e vou jogar esse sinal na base desse transistor, né, que numa primeira etapa ele faz um papel de amplificação. Por outro lado, tá, no mesmo, né, capacitor variável, né, que está aqui a minha sintonia, e é esse capacitor variável aqui que todo mundo conhece, eu tenho dois capacitores, tá, que giram, variáveis, né, que giram no mesmo eixo. Então, ao mesmo tempo que eu faço a sintonia aqui, tá, desse meu circuito tanque aqui, ao mesmo tempo eu estou girando esse outro capacitor que tem exatamente as mesmas características, né? Só que esse outro aqui ele vai fazer o que? Ele vai jogar, ele vai trabalhar em conjunto, tá? Eu seguindo aqui o meu circuito com essa bobina aqui, essa L5, que é a minha bobina osciladora, tá? Detalhe, essa bobina em conjunto com esse capacitor vai gerar uma frequência, tá? 455 kHz acima da frequência que eu vou captar. Para quê? Para posteriormente eu misturar esse sinal e extrair desse sinal uma faixa de frequência fixa de 455 kHz, porém, tá, com a modulação ou com o áudio que eu preciso, tá? Por que esse tipo de circuito é feito, gente? Porque imaginem bem, eu sintonizei uma emissora aqui na faixa de 1000 kHz. Eu vou ter que amplificar esse sinal porque vamos convir que o sinal que a gente capta ele é muito baixo, muito pequeno, muito fraquinho. Então eu tenho que amplificar esse sinal. Então eu vou amplificar um sinal com uma frequência de 1000 kHz. Tá? Se eu fosse sintonizar uma outra estação, por exemplo, 1400 kHz, eu vou ter que amplificar esse sinal dessa estação em 1400 kHz, ou seja, e se eu for ter uma outra, por exemplo, em torno de 650 kHz, eu vou ter que amplificar um sinal de 650 kHz. O que acontece? Eu vou ter que ter um amplificador que consiga amplificar uma ampla faixa de frequência, no caso de AM 430 a 1600 kHz.
Então é o seguinte, eu não vou ter uma efetividade nessa minha amplificação, tá? Quando, gente, eu uso uma frequência fixa, tá? No caso 455, o que eu estou fazendo? Eu pego a minha frequência que eu sintonizei, tá? 1000 kHz, por exemplo. Esse sinal de 1000 kHz, eu entro aqui na base do meu transistor. Por outro lado, tá? Esse meu capacitor que gira em conjunto com esse, tá? Junto com essa bobina, vai gerar uma frequência de 455 kHz acima. Então eu tenho 1000 aqui, tá? E aqui, ó, no meu emissor, eu tenho 1455. Quando eu misturo esses dois sinais, o meu misturador faz essa mistura dos dois sinais, que sai aqui no coletor, o que eu vou ter no coletor? Eu vou ter a minha frequência sintonizada, tá? Que é os meus 1000 kHz. Eu vou ter a soma, tá? Da frequência sintonizada mais a frequência do meu oscilador local, ou seja, 1000 mais 1455, eu vou ter 2455. Eu vou ter, tá, a subtração desse meu sinal, tá, que é 1000 menos 1455, que vai me dar os 455 que eu quero, tá, e eu vou ter, tá, a frequência do oscilador local, que é os 1455. Então eu vou ter 4 frequências aqui. Porém, a partir daqui eu já começo a ter os filtros, tá? Os transformadores de FI. E esses transformadores, eles estão sintonizados para passar somente a faixa de 455. Quando eu faço essa mistura de sinal, tá, gente? Eu misturo as frequências, porém o sinal modulante que vem nele permanece na frequência. Significa o quê? Que eu vou ter, tá, nessas 4 frequências, apesar de frequências de portadoras diferentes, eu vou ter o mesmo sinal modulante, ou seja, a mesma informação minha do áudio, ela não muda, né? O que muda é a frequência portadora. Então, independente da frequência que eu sintonize aqui, eu sintonizei 1000, eu vou gerar 455 acima. Quando eu faço a subtração, eu tiro aquela diferença, fico sempre com 455 fixo, certo? Porém, o meu sinal que vem acoplado, vamos dizer assim, o meu sinal modulante, o meu sinal da informação, ele não muda, tá? Então a ideia, gente, é fazer o quê? Eu vou mostrar na prática isso para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu recebo o sinal, tá? Tá aqui o meu transistor que faz a função de mixer e oscilador, né? Então eu vou mostrar para vocês o sinal que ele recebe na base, vou mostrar para vocês o sinal, tá, que ele oscila aqui no seu emissor, e aqui a gente vai tentar mostrar de alguma forma, tá? Mas vocês vão ver que são muitas frequências, que as frequências que eu recebo aqui são as frequências sempre dessas misturas, né? E depois que eu não passo pelo primeiro filtro, eu tenho lá os meus 455 kHz sempre, independente da frequência, né, que eu estou sintonizando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar tudo aqui, tá? Ligar aqui o meu radinho elenco, né? Ligar o nosso gerador de áudio, radiofrequência, perdão, o nosso osciloscópio, né? E vamos medir essas frequências e mostrar para vocês como é que funciona. Tá bom, pessoal? Eu vou preparar tudo aqui, depois a gente volta. Bom, já preparei tudo aqui. Tá? Eu vou precisar de um osciloscópio, tá? Para poder mostrar para vocês, e um gerador de radiofrequência, tá? Só uma correção, eu estava falando antes aí da faixa de frequência do AM, eu falei 430, né? Não é 430, 530, tá bom? O início da faixa. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Eu com gerador de RF, né? De radiofrequência, eu tenho aqui, tá? A gente chama de antena looping, tá? Ou seja, eu vou simular um transmissor, né, uma emissora, tá, de AM, tá, no caso, e eu tô colocando na faixa aqui, ó, de 300 kHz a 1000 kHz, tá? Então eu tô aqui dentro de uma faixa do AM e vou sintonizar aqui, fazer uma simulação, tá, de uma emissora de rádio, tá? Então vamos lá, eu vou pegar agora o meu rádio elenco aqui, ó, né? E o que eu vou fazer? Vou tentar mostrar aqui, gente. Não sei se vai dar para mostrar bem aqui. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ligar meu rádio aqui, ó. Tá? Deve dar alguns ruídos aqui, que eu tô no AM. Deixar uma
sintonia bem baixinha aqui. Isso aqui, gente, né, eu vou fazer um acoplamento indutivo que chama. Eu vou colocar aqui próximo, né, já vai ser o suficiente para me captar a minha emissora aqui, certo? Ele já tá ligado lá. E o que eu vou fazer aqui, ó, olhando aqui no circuito, tá? Eu tenho aqui a minha antena receptora, tá? E essa bobina aqui, ó, que é a parte menor da bobina, ela vai direto aqui na base do meu transistor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou conectar aqui o negativo aqui, tá? E vou na base do meu transistor, que vai mostrar justamente o que? A sintonia, tá? Da estação de rádio, tá? Lembrar o seguinte, eu não estou colocando modulação, ou seja, não tenho sinal de áudio, tá? Mas só vou mostrar aqui para vocês que eu posso colocar essa frequência, tá, de 1 kHz, mas eu vou deixar sem modulação e vou sintonizar aqui, ó, a minha estação de rádio, né? Então eu vou virar aqui e vou sintonizando. Pode olhar lá no osciloscópio, ó, que vai ter um momento que ele vai começar a querer captar aqui, tá? Eu devo estar numa faixa bem baixa ali. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar isso aqui. Vamos lá. Eu vou tentar fazer a minha sintonia aqui. Ainda está baixo ali, ó. Vamos diminuir mais um pouco aqui para mim conseguir captar aqui, né? Ó, lembrar que dá uma olhadinha aqui só para ver, ó. Só o fato de eu mexer aqui, ó, na posição da antena, me dá esse acoplamento aqui, tá? Ou seja, eu tô recebendo por aqui. Agora eu vou diminuir a escala aqui, ó, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Eu tô colocando o sinal bem aqui, ó, na base do meu transistor, tá? Então, a emissora que está sintonizada, eu vou mexer aqui na sintonia, vocês vão ver que vai abaixar e diminuir, ó, tá vendo? Quando eu sintonizo, esse aqui é o ponto melhor da sintonia, tá? Ó, vou deixar aqui. Então eu só tenho aí a portadora, tá? Então eu tô sintonizando aqui, ó, uma emissora em 690 kHz, tá? Mas o que eu tô captando, tá? Ali só tá a portadora. Eu vou colocar um sinal aqui agora, ó, que é o sinal de 1 kHz, vai ser um sinal modulado. Só que daí vocês vão ver que a forma de onda ele vai ficar, perdão, tremendo, porque vai estar os dois sinais juntos. Vamos lá, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho ali a portadora mais o sinal modulante, que é 1 kHz, tá? Mas vou voltar aqui, ó. Vou tirar, só vou deixar a portadora, ó. Tá vendo? Então aí só tá a portadora de 690 kHz. Quando eu coloco aqui a modulação, eu tô acrescentando um sinal de 1 kHz, tá? Que vai dar aquele sinal típico, tá, de uma transmissão de AM, que é amplitude modulada. Vou colocar de novo, ó. Tá vendo? Ó? Agora aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Agora vamos aqui de novo aqui. Eu tô recebendo esse sinal na base. Então eu tô recebendo um sinal de 690 kHz, tá? Que é a emissora, vamos dizer assim, tá? Mas eu não tô recebendo nenhum áudio, nenhuma informação, somente a portadora, para ficar mais fácil de mostrar, tá, gente? Eu não tenho aqui o analisador de espectro, né? Que eu conseguisse dividir esses sinais para mostrar. Mas então eu estou colocando somente a portadora aqui. Agora, esse sinal, ele é amplificado, tá? Quando eu chego aqui, eu estou na base dele. Então ele vai ser amplificado. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Lembra que eu falei que no emissor dele, tá ligado o que, ó? Essa bobina mais parte do capacitor, que formam o oscilador local, e ele oscila numa frequência 455 kHz acima da frequência que está aqui, tá? Então eu estou ali com 690, né? 690 mais 455, eu vou ter aqui uma frequência do oscilador local, ó, 690, 455, tá? Eu vou ter lá 1145 kHz, tá? Então significa o quê? Na base eu tenho o 690, que é a minha emissora, tá? E depois aqui, ó, no meu emissor, eu vou ter próximo de 1145. Vamos lá conferir para ver, ó. Eu vou tirar agora aqui da minha base, tá? E vou colocar no meu emissor. O sinal é bem maior, eu vou diminuir aqui, ó, um pouquinho.
Mas olha a frequência que está lá, ó. 1150, 1140. Ele não me dá o outro, o outro dígito, tá? Mas olha lá, 1140, tá? Ou 1150. Olha o valor que eu calculei aqui, ó. 1145. Por isso que ele fica variando um pouco entre 1014, 1015. Então dá exatamente essa soma aqui. Agora o que é mais interessante, gente, tá? É o seguinte, deixa eu só colocar a antena aqui para ele estabilizar. O mais importante é o seguinte, dentro disso aqui eu tenho, tá, o meu sinal, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho o meu sinal de áudio, tá? Só que, conforme eu comentei com vocês, o que que vai acontecer nesse ponto aqui, ó, que é o coletor? Nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 690, que é minha emissora, tá? Depois de misturado, né? Eu vou ter a frequência do meu oscilador local, que é 1145. Eu vou ter também, tá, a soma das duas, que é 1145 mais 690, que vai me dar 1145 mais 690, que vai me dar 1835. E eu vou ter também a diferença dessas duas, que é 1145 menos 690. Vai dar quanto? 1145, 690 menos. Aqui a frequência de 455. Tá? Então nesse ponto aqui no coletor eu vou ter 690 kHz, 1145 kHz, 1835 kHz e 455 kHz. O que vai acontecer depois? O meu filtro, a minha FI, que é a minha primeira FI aqui, ele já vai começar a filtrar e ele está sintonizado em 455. Então ele elimina essa, elimina essa, elimina essa e me deixa só as 455. Eu não vou conseguir ver a soma de todas as frequências, mas vocês vão ver que quando eu colocar no coletor aqui, olha a bagunça que vai ficar lá. Ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó. Ela fica trêmula desse jeito aqui, ó. Perdão, é no coletor aqui. Ela fica trêmula desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho a mistura de todas essas frequências, tá vendo? Eu não consigo nem medir, lógico que se sobrepõe uma mais para outra, mas eu tenho a mistura dessas 4 frequências que tá aqui, né? O que vai acontecer depois, quando eu passar pelo filtro, vai acontecer o quê? Ó, aqui eu tenho a minha modulação também, ó. Tá vendo? Só que eu não tenho definido a minha frequência. Quando eu passar pelo filtro, tá? Pela minha bobina DFI, ó, vai estar já um pouco amplificado, ó, mas deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Ele vai estabilizar exatamente, ó, nos 455 kHz, tá? E aqui, se eu colocar a minha modulação, ó, eu tenho o meu sinal modulante aí também na minha frequência de 455. Então, independente da faixa de frequência que eu estiver sintonizando, eu sempre vou ter os meus 455. Aí vem os amplificadores, tá? De FI, que são os próximos estágios que eu comentei com vocês, e eles vão amplificando esse sinal. Então se eu tirar daqui, ó, eu tô com uma amplitude. Na hora que eu tirar, colocar lá na minha última FI, ó, olha o tamanho que fica esse sinal. Ele já estoura, né? Eu tenho até que diminuir, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Mas continuo com os meus 455 kHz, tá? Então vou fazer só mais uma vez aqui para mostrar para vocês. Eu vou descer de novo aqui, ó, para minha base, tá? Eu vou ter que diminuir aqui para poder aparecer o sinal aqui, ó. O sinal é muito fraquinho, né, quando a gente recebe, tá? Então é o seguinte, ó, 690 kHz. O que que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco a minha frequência aqui, vai sair a sintonia, porque eu tô simulando a minha emissora de rádio aqui, ó, né? Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou mudar a frequência, tá? Ali não tá aparecendo mais nada, ó. Ó, o rádio já tá chiando. Por quê? Porque ele perdeu a sintonia. Se eu voltar, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Se eu voltar, ó, aqui tá a minha portadora, ó. Então ele captou alguma coisa. Se eu sair aqui da sintonia, a minha rádio, eu tô transmitindo em outra frequência. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar sintonizar de novo aqui, ó. Ó, tô sintonizando de novo. Agora ele tá em 790. Vamos subir mais um pouquinho a frequência. Vou sintonizar de novo. Vamos lá.
Olha lá, 800 e pouco. Deixa eu subir um pouco mais a frequência aqui. Eu estou mudando a estação aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Eu só vou fazer a conta de novo para mostrar para vocês. Eu vou pegar o máximo de sintonia possível aqui, ó. Tá? Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui. Só para mostrar para vocês, ó. 880, 890, vai, vamos arredondar. Então eu tô com 890 aqui na base de novo. Então vamos lá. 890, tá? Mais 455. Quanto que eu tenho que ter no oscilador local meu aqui, ó? 1345. Vamos lá agora no meu emissor. Vou diminuir um pouquinho, eu tenho que ter 1845. Perdão, 1345, tá aqui, ó. 1345. Olha lá, ó. 1300, arredondando aqui, tá, gente? 1360. Eu falei 45, 1360. Então, aproximadamente 455. Quando eu saio daqui e vou lá com o meu sinal modulante, ó. Vou aumentar um pouquinho de novo, ó. Tá aqui o meu sinal. Eu tô recebendo meu sinal aqui. Quando eu venho para cá depois do filtro, ó, ele vai estar em 455 mais a minha frequência. Então, gente, ele sempre vai fazer esse ajuste, ele sempre vai adicionar 455, né? Aí eu vou ter o meu sinal aqui do meu oscilador local, né? Então eu tenho a frequência que eu recebi no oscilador local, a frequência que eu recebi mais 455, depois eu tenho a soma dos dois, subtração dos dois. Sempre na subtração dos dois eu vou ter 455. E esse 455 vai transportar a minha informação. Aí eu consigo fazer um primeiro filtro, um segundo filtro, um terceiro filtro e fazer as devidas amplificações. Aí é só a parte de detecção, tá? Então, pessoal, a ideia hoje era mostrar para vocês, né, o que é, né, esse oscilador local, o que é esse misturador, como ele funciona, né, e como é separado, né, essa frequência para que eu consiga amplificar qualquer que seja a minha emissora, mas sempre dentro dos 455 kHz, tá? Então eu consigo ter uma amplificação perfeita, vamos dizer assim, né, e eu não perco a informação, porque a informação no processo de heterodinagem que chama, né, ou essa mistura, né, ele transporta a informação para uma outra frequência, só que essa frequência fixa. Resumidamente falando, recebo aqui várias emissoras, tá? Toda a informação que eu recebo, independente da frequência que eu estiver recebendo, a informação sempre vai ser transferida, vamos falar assim, para uma frequência fixa, que é os 455, e eu consigo amplificar sempre a mesma frequência, tirando dali somente o sinal modulante. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Um pouquinho mais de teoria. Conforme eu comentei com vocês, eu estou deixando um link lá, tá? Onde eu, na montagem do Rádio Elenco, eu mostro lá a montagem, tá? E alguns testes, inclusive os ajustes das bobinas DFI, para quem tiver interessado. Existe uma sequência de montagem, né? É um rádio multididático, tá? Pode ver que a plaquinha é toda desenhada. Inclusive aí um inscrito do canal fez uma plaquinha dessa aqui, né? E até eu fiz a aquisição da placa dele para uma futura montagem aí. Vou deixar um link também, tá, de um outro vídeo que eu fiz, que eu falo sobre modulação externa, né, para vocês entenderem um pouco do gerador de RF, né. E é isso aí, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho mais de teoria aí na área de radiofrequência, né. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe seus comentários, né, a gente vai responder dentro do possível aí todos os comentários, ok? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.